Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia comigo. Livro do Gênesis. Glória a Jesus. Deus ministrou uma palavra ao meu coração. Eu quero pregar sobre um jovem. Aleluia. Gênesis capítulo 43. Aleluia. Versículo de número 11. Aleluia. Pastor Caí falando que está frio. Jesus. Tem alguma mãe aí que já entrou na menopausa? Já entrou na menopausa. Alguém? Oh, mas só Jesus na causa, né? Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Aleluia. Até no inverno a gente derrete. Gênesis 43, versículo de número 11. Quem achou pode tocar aí para mim, tá, varão? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus em fundo musical não atrapalha. Aleluia. O que me atrapalha é andar e conversar. Mas, língua estranha, glória a Deus, aleluia, não. Gênesis 43, versículo de número 11. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isto. Tomai do mais precioso desta terra, em vossas sacolas, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado. Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e soberano Pai, já louvamos o teu nome e sentimos a tua presença. Aonde tu estás, coisas grandes acontecem, Pai. Mas vamos ouvir a tua palavra que é poderosa, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que restaura, palavra que levanta do monturo necessitado. Oh, Paizinho Santo, enquanto eu ministrar esta palavra que não é minha, mas que é sua, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja renovo, que ninguém volte para sua casa da mesma maneira que aqui chegou, mas que o teu Espírito Santo comece a tocar no íntimo, no profundo, no escondido de cada um, ó Pai. Ah, Senhor poderoso e santo, que o Senhor fale conosco de uma maneira tremenda, de uma maneira gloriosa, porque eu creio que quando tu falas, a terra estremece, Pai. Então ministra ao nosso coração, que ninguém saia daqui sem entender o que tu queres falar neste lugar, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Escolhe a pessoa mais abençoada que está do seu lado. For da direita, senão da esquerda. Use teu dedo de profeta a partir de agora. Não, tá fraco. Profeta fala com voz. A partir de agora, tu não vai conversar comigo. Não vai ao banheiro. Diga, porque Deus quer falar. E quando Deus fala, se a terra se cala, quanto mais eu e você. Amém? Então diga para ele, só abre a boca, se for para dar glória. Amém? Aleluia. Irmãos, como eu falei para os irmãos, quando o pastor André estava aqui na quinta-feira, que palavra poderosa, quem não veio perdeu. O Senhor confirmou a mensagem que havia colocado no meu coração. Confesso que fiquei um pouco meio assim, o pastor André trouxe um fogo, e daí a mensagem que Deus me deu não é de fogo, e daí eu falei, Jesus, e ele disse que eu sou canela de fogo, e daí eu falei, mas Senhor, a mensagem que está no meu coração não é uma mensagem de avivamento, mas é uma mensagem de cura. E ele falou assim, sobre sonhos. Quando ele falou sobre sonhos, Deus confirmou e disse, filha, prega o que eu quero ministrar sobre aquelas pessoas. Eu quero pregar sobre um jovem sonhador. Eu quero pregar sobre um jovem de Deus. E tem tudo a ver com o aniversariante da noite também, né? Um jovem de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jacó, ele tem 12 filhos. Ele tem 4 esposas, e das 4 esposas, Deus vai dar a ele 12 filhos homens e uma filha mulher.
Mas o filho que ele mais amava, o filho da sua velhice, se chamava José. E a Bíblia diz que porquanto José era o filho do coração, ele prepara túnica para todos os outros irmãos. Rubem tinha túnica, Levi tinha túnica, Simeão tinha túnica, Isacar tinha túnica, Dan tinha túnica, Aser tinha túnica, Gade tinha túnica, todos eles tinham túnicas, mas a de José era uma túnica diferenciada. De José era uma túnica colorida. Quando José chegava, se destacava dos seus irmãos. E a Bíblia diz que por causa disso, os seus irmãos o aborreciam. Mas não foi José que havia dito para o pai: pai, eu quero uma túnica diferente. Era o pai que o amava diferenciadamente dos seus irmãos. E aprove ao pai dar a ele algo de destaque. E a Bíblia diz então que os seus irmãos o invejavam. E não bastante, era ele que ficava ao lado do pai, enquanto os irmãos iam apacentar ovelhas. Mas o pai sempre mandava com que ele levasse alimento para os seus irmãos e fosse fiscalizar. E quando ele voltava com más notícias. Ele dizia: pai, Rubem hoje fez algo que não é certo. Pai, Levi fez algo que não deveria fazer. Isacar hoje errou. O menino era meio dedo duro, mas ele dedurava para a pessoa certa, porque tem irmão que fica dedurando para o irmão. Ele não, ele dedurava direto para o pai. Ele contava para o pai. E quem conta para o pai, conta para a pessoa certa. E os seus irmãos invejavam e odiavam mais a ele ainda, porquanto ele trazia notícias ruins para o pai. Até que chega um dia, os seus irmãos demoram um pouco, cuidando das ovelhas. Jacó vai chamar José e vai dizer: José, eu quero que você vá até os seus irmãos e veja como eles estão, veja o que está acontecendo, dá uma olhada no rebanho e volta e me traz a notícia. E a palavra do Senhor vai nos dizer então que quando ele está indo, ele se perde no caminho. Ele é muito novo, ele tem apenas 17 anos. Ele ainda não tinha cuidado de ovelhas. Ele estava sendo preparado para algo maior. E eu já quero liberar uma palavra. Tem pessoas aqui que Deus já está preparando para coisas maiores. Coisas maiores virão da parte do Senhor para você que permanecer fiel na presença do Pai. Você sabe, ele se perde pelo caminho e ele encontra um homem que ele diz: você viu os meus irmãos, os filhos de Jacó? E aquele homem disse: sim, eu vi que eles estavam em Siquém, mas eles foram para Dotã. E quando ele segue para Dotã, os seus irmãos o avistam primeiro. Avistam ele de longe. A capa dele era diferenciada, como eu falei, então de longe já reconhecem. E alguém grita: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Por quê? Deus havia dado 2 sonhos para ele. Existe sonho que eu sonho, e existe sonhos que Deus sonha para mim. Sabe por que tem muita gente frustrado? Porque ele quer viver pautado nos seus sonhos. Mas quando os sonhos são de Deus, não há frustração. No tempo dele, os sonhos de Deus vão se cumprir. No tempo dele, Deus vai realizar os seus sonhos. Você sabe que quando ele tem o primeiro sonho, na sua inocência, ele corre contar para os seus irmãos. E nós somos assim. Quando Deus derrama algo sobre nós, ou fala algo aos nossos ouvidos, nós já corremos contar para alguém. E você sabe quem foi no encontro com Deus, acho que já ouviu contando isso. Quando eu tinha um grande sonho de conhecer Jerusalém. Eu tinha um sonho de ir para Israel, de andar nas páginas da Bíblia que eu tanto amo. E quando foi um dia, fazendo um apelo na igreja, muitas pessoas aceitaram Jesus e eu fico na rampa despedindo as pessoas, abraçando as pessoas. E de repente passa um casal, para e diz assim: nós queremos ser batizados nas águas. E eu disse: glória a Deus. Nem tinha feito apelo para batismo, eu digo: glória a Deus. E eles falaram assim: só que nós não queremos nos batizar aqui na praia.
Nós queremos nos batizar no Rio Jordão, em Israel. Eu confesso aos irmãos que dentro da minha mente eu pensei, tanta água aqui na praia. Não tinha uma água mais próxima. Eu pensei, o Rio Jordão? E ele falou assim, olha, você tem passaporte? Eu disse, não. Ele disse, então faça o passaporte, porque se eu for, nós vamos pagar para você e você que vai nos batizar nas águas do Jordão. Na hora, irmão, meu coração saltou mais forte, mas o Espírito Santo falou no meu ouvido, não conte para ninguém. Olhe para essa pessoa, agora você pode falar com ela que está liberado. Diga assim, ó, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Diga para ele, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Tem gente que perde a bênção, que perde porque abre a boca antes do tempo. Deus falou comigo, não conte para ninguém. Irmãos, pensa na alegria. A vontade era sair matracando, contando. Sabe o que aconteceu? Mas eu engoli a língua. Fui fazer o meu passaporte. Quando eu pego o passaporte, agora ele me manda foto do hotel que eu vou ficar. Ele manda a passagem no meu nome. E eu disse, eu tenho que contar pelo menos para o meu esposo. E eu chego para o meu esposo e digo assim, eu vou viajar. E como eu viajo direto, ele disse, tá, para onde? Eu disse, é para longe. E ele disse, longe aonde? Eu digo, é uma terra tão distante, aleluia. E ele disse, aonde, mulher? Eu disse, é para Israel. Ele deu uma gargalhada. Na hora o Espírito Santo ministrou meu coração. Nem quem mora com você, às vezes acredita nos sonhos que Deus tem para você. Nem quem habita com você consegue acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir os sonhos. Aí eu me recordo que eu mostrei para ele o passaporte, mostrei para ele a passagem, mostrei para ele o hotel. Ele disse, eu disse, vai orar, aleluia, aleluia. Passou, chegou o dia. Eu entro no avião, eu faço a primeira conexão, eu estou em São Paulo. De São José dos Pinhais, eu estou em São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, eu vou bater uma selfie e vou mandar para a irmã que mais me acompanhava nas missões, as cidades que eu ia pregar, as igrejas que eu ia ministrar. E quando eu mando uma selfie, ela diz assim, vai para Foz do Iguaçu, pastora. Eu disse, não, eu estou indo para Madrid. E depois eu vou para Israel. Ela deu uma gargalhada, com a carinha do meme, ainda colocou kkkkkk. Madrid e Israel em São Paulo. Reconheceu o aeroporto de São Paulo. Daí o Senhor falou, nem quem caminha contigo acredita no que eu vou fazer na tua vida. Ei, mas eu quero liberar uma palavra. Eles acreditando ou não acreditando, aquele que prometeu, aquele que prometeu, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai fazer. Então um erro de José foi contar para os irmãos. Ele disse assim, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos no campo, juntando feixes. E, de repente, o meu feixe ficava no centro. E 11 feixes se curvavam diante do meu feixe. Ah, os irmãos tiraram. Você está de palhaçada. Você está dizendo que nós vamos nos curvar diante de você, José. Você que é o menor da casa. Você que é o menor. E ele disse, eu não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo que eu sonhei. Aleluia. Ele dorme. E ele tem outro sonho. Ele sonha que 11 estrelas, a lua e o sol se curvam diante dele. E ele está na mesa, quem sabe, ou no meio do campo, mas está toda a família e ele conta o sonho. E o seu pai na hora entende o sonho, olha para ele e disse, José, você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Mas a mãe de José guardava aquilo no coração, porque mãe é extraordinária, aleluia.
Se tem uma pessoa que acredita que o filho vai sair das drogas, é a mãe. Se tem uma pessoa que acredita que Deus vai salvar, é a mãe. Se tem uma pessoa, e se tem alguma mãe aqui que deixou de acreditar, irmã, a única pessoa que não pode duvidar é você. O diabo pode dizer que não vai acontecer, mas você, mãe, continua orando, continua clamando, porque Deus ouve a oração e o clamor de uma mãe. Agora você escuta. A mãe guarda no coração. O menino tem 17 anos. Quando ele está estiloso, ele diz: lá vem o sonhador mor. Alguém diz assim: vamos matá-lo. E vamos ver o que vai ser do sonho dele. Irmãos, não pense que o diabo está brincando, não, de só te machucar. O diabo, ele quer nos matar mesmo. Ele quer acabar com os teus projetos, ele quer acabar com o teu ministério, ele quer acabar com o teu casamento, ele quer acabar com os teus filhos. Se ele pudesse te tragar vivo, olha o que Jesus disse: Pedro, hoje mesmo Satanás me pediu para te cirandar como o trigo, mas eu roguei ao Pai para que te protegesse. Ei, o diabo não te tomou ainda e não te destruiu, porque o Pai está te guardando, o Pai está te guardando, o Pai está te guardando, o Pai está te guardando. Escuta só. Agora, ele diz: vamos matá-lo, e veremos do que vai ser o sonho dele. Que alguém morto não tem fome, alguém morto não tem sede, alguém morto não consegue correr atrás dos projetos. É por isso que Satanás investiu contra o pastor Kaique. É por isso que Satanás está investindo contra a vida de alguns líderes dessa igreja. É por isso que Satanás quer que você baixe a guarda. Porque ele disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas eu vim aqui como mulher de Deus dizendo que o pastor não foi ferido, mas foi restaurado. E Deus vai levantar ovelhas deste aprisco que vão trabalhar como nunca para o Senhor. Sabe, quando eu viajo para igrejas, para cidades grandes como a de vocês, eu fico chocada. No começo eu ficava admirada com outras coisas, mas depois de um tempo, Deus começou a ministrar meu coração diferenciado. E começou quando eu fui viajar para o Pará, que eu chego na nossa maior igreja, que tinha 12 mil membros, e eu vejo um bairro muito populoso, mas no meio de uma favela. A igreja do pastor Lorival fica numa favela. Todas as casas são com grades. Os mercados são com grades. Eles entregam pelas grades as coisas. E quando eu vi uma igreja daquele nível, cheia de gente, cheia de alma, dos apelos, almas se convertendo, almas se arrependendo, eu disse: não tem lugar ruim para Jesus operar. Tem crente ruim que Jesus não consegue usar, mas não tem lugar ruim para Jesus operar. Operando Deus, quem impedirá? Mas eu voltava com outra visão agora. Eu dizia: meu Deus, eu moro numa praia, não tem morador. Hoje ainda nós temos 26 mil habitantes na nossa cidade. 26 mil habitantes numa cidade de 32 quilômetros quadrados. Sabe o que é isso? A nossa cidade começa no Guaraguaçu, vai até um pedacinho de Matinhos e acaba em Pontal. Parece um estilingue a nossa cidade. Nós temos 10 igrejas do Evangelho Quadrangular só nesses 32 quilômetros. Eu tenho viajado em cidades que têm uma população gigantesca, com uma quadrangular só, vazia. O problema está em Deus? O problema está em Deus? O problema está no povo. O povo está acomodado. Deus tem sonhos e projetos para as cidades, mas Deus precisa levantar sonhadores, meninos que sonham com a glória, meninos que sonham em cuidar de ovelhas, meninos que amem a obra e amem o evangelho da graça, homens que amem o reino e preguem o reino a tempo e fora de tempo. Quem sabe você diga: mas eu não tenho chamado, eu não tenho uma capa de destaque, mas você é filho do Pai também.
Você é filho, eu vou profetizar, eu estou profetizando. Você é filho do Pai, você é filho do Pai. Talvez a capa não seja de destaque, mas você é filho. Eles pensaram assim: se nós matarmos, nós veremos o que será do chamado dele, do que será dos sonhos dele. Mas Rubem era o primogênito, e Rubem diz: não, ele é sangue do nosso sangue, não podemos matá-lo, mas vamos dar um susto nele então. E jogam ele dentro da cisterna. Cisterna é um poço cheio de água. Se aquele poço estivesse cheio de água, José ia morrer afogado. Então alguém disse assim: não, Rubem, não vamos matar não, mas vamos empurrar aqui. E se ele morrer, a culpa não foi nossa. Ele morreu porque não sabia nadar, mas como ia ficar nadando dentro de um túnel? E sabe o que acontece? A Bíblia diz que aquela cisterna estava vazia. Se tinha água ali, o Senhor fez assim, ó. Diga: não, meu filho não vai morrer desse jeito não, aleluia. Eu vou cumprir a promessa na vida dele, tem sonho para acontecer. Eu não vou deixar ele morrer aqui. Sabe? Agora quando ele cai ali, imagina um menino de 17 anos, gente. Longe do pai, longe da mãe. E agora ele começa a dizer: Rubem, Simeão, não estou gostando da brincadeira não. Isacar, Levi, Gade, Aser, não, me ajuda. Nenhum sinal. Os irmãos viraram as costas, e tem momento que os irmãos viram as costas para nós, sim ou não? Tem momento que você diz: não tem nenhum irmão para me ajudar, aleluia. Não tem ninguém olhando por mim, só do alto, dizendo: filho, essa cisterna não é para a morte. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando você aí embaixo, eu vou mostrar que eu sou o Deus que curo, que sou o Deus que restauro, que eu sou o Deus que eu levanto, que eu sou o Deus que fortaleço, e sou o Deus que faço cumprir. Oh, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Oh, recebe, 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 recebe. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ore palavra daralaiaçai, ore palavra candoromandaralaiaçai. Escuta só. Ele chama e todos os irmãos viram as costas. E de repente vem passando uma caravana de ismaelitas. Eles estão indo em direção ao Egito. E alguém diz assim: ei, ele é nosso irmão. Tá certo, Rubem.
não podemos matar. Nós vamos carregar o sangue dele nas nossas mãos para o resto da vida. E o que nós vamos dizer para o nosso pai? Ele é o queridinho do papai. Vamos fazer o seguinte, vamos vender, ganhamos um dinheiro em cima dele, mandamos ele embora. E se foi Deus que fez ele sonhar, vamos ver se o sonho acontece. Vendem ele por 20 moedas de prata, 10 a menos do que Jesus foi vendido por Judas. Pega umas moedas de prata, colocam ele na caravana dos ismaelitas, ele segue para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele é comprado por um eunuco de Faraó, por nome de Potifar. Potifar bate o olho no menino e diz: gostei de você. Ele já estava sem a capa, tinham arrancado a capa dele, tinham matado um cordeiro, jogaram sangue e falaram para o pai: está aqui, ó, vê se é do teu filho. Ele disse: é. Uma besta fera deve ter comido ele. Ele está sem capa. Mas até o ímpio sabe quando a pessoa é diferenciada. Até o ímpio sabe quem é filho do pai. Quando o Potifar bate o olho nele e diz: gostei de você, menino. Você vai vir para dentro da minha casa. E olha, abaixo de mim, só não toca na minha mulher, no resto você cuida de tudo. E a Bíblia diz: e Deus era com José, e tudo que José tocava a mão, o Senhor fazia prosperar. O Senhor fazia prosperar. Ei, tem gente que a partir de agora, aonde colocar a mão, você vai prosperar. Se você tem sido fiel, dizimista, ofertante, se você tem ganhado almas para Jesus, se prepara para começar a prosperar. Irmãos, passa-se 10 anos. 10 anos ele está servindo Potifar, e a casa de Potifar, bum, dá um boom. Ele prospera demais. Agora escuta só. Um certo dia, a mulher de Potifar era tão endemoniada. O diabo tentou de todos os lados acabar com o menino, não conseguiu. Não conseguiu usando os irmãos, não conseguiu usando o povo ali do Egito, da casa de Potifar. Coloca uma mulher, que é assim, o diabo só muda a estratégia, irmão. Não pensa que ele desiste da gente, não. Olha para essa pessoa e diga: o inimigo não desiste de você. Ele muda as estratégias. Sabia? Se a tua fraqueza é mulher, cuidado, vigia. Mas ele uma hora vai ver que você não cai mais com mulher, ele vai mudar a estratégia. Se a tua fraqueza é desviar dinheiro, cuidado. Uma hora ele vai ver que se você não desvia, ele vai colocar outra coisa. Se a tua fraqueza era droga, uma hora se ele ver que você não cai mais com droga, com álcool, ele vai colocar outra coisa. Porque o trabalho dele é esse, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Escuta só. A mulher fica endemoniada, se interessa por José. E todos os dias, muitas vezes ela canta José, mas José escapa. Mas naquele dia ela está decidida em acabar com o ministério do menino. Ela está decidida em destruir o menino. Porque ela viu que o menino começou a prosperar mesmo sendo escravo. E agora ela vai, se agarra nele. E diz: deita comigo, deita comigo, deita comigo. Ele se desvencilha e ele consegue sair. Mas a roupa de José fica na mão dela. E quando fica na mão dela, ela começa a fazer um escândalo. Dizendo: olha aqui o hebreu quis me humilhar, quis me estuprar. E quando Potifar chega na casa, irmãos, aqui me dói o coração. O menino serviu 10 anos ali. Na primeira mentira, as pessoas acreditam mais numa mentira do que em 10 verdades. Tem de gente que às vezes está ali do teu lado. E daí o diabo usa um fofoqueiro do inferno, uma mentira do cão. E a gente dá ouvido para a voz de Satanás. E esquece de quem Deus colocou do nosso lado para nós prosperarmos juntos. Ei, Deus está levantando pessoas para te fazer prosperar. Cuida daqueles que Deus está colocando do teu lado, porque Ele sabe a obra que tem, o inimigo quer tirar, para que não aconteça. Sabe? Ele chega lá e acredita na mentirosa.
Uma mentira fez Potifar se irar de um jeito, dizer assim, ó, eu falei para você não tocar. Ele disse, vive o Senhor, meu Deus, não toquei nessa mulher. Eu não faria isso, não é nem só por causa do Senhor, é por causa do meu Deus. O jovem era fiel a Deus. Diga, por causa do meu Deus, eu nunca faria isso com ele. E ele diz, não quero saber, vai preso. Jogam ele no cárcere. O menino tinha 17 anos, agora ele está com 27 anos. Ele tinha tudo para chegar revoltado na cadeia, dizer, eu servi ao Senhor, eu era obediente ao Pai, eu fui obediente a Potifar, e agora aqui é o meu fim, essa cadeia gelada, suja. Mas não, ele não abre a boca para murmurar, e é por isso que tem muita gente que atrasa o processo de vitória na sua vida, porque murmura, reclama, ai porque eu vou sair, ai porque eu não aguento mais, ai porque não sei o que, ai porque ninguém me ama, ai porque... Ei, irmão, me diga na Bíblia, aonde está escrito que Deus te chamou para ser amado? Deus nos chamou para amar, como Ele nos amou, assim vocês devem amar uns aos outros. Uma geração que quer ser reconhecido, vai lá no IML, morre e fica lá para alguém te reconhecer. Igreja não é lugar de reconhecimento, igreja é lugar de adoração, de entrega, de mudança, de transformação, de salvação, de libertação. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer agora que ele é jogado lá e ele não vai murmurar. Sabe, a minha mente de pregadora, a primeira vez que eu li isso, você imagina uma cadeia há 4.000 anos atrás, muito mais de 4.000 anos, 5.000 anos atrás. Você tem noção quando seria uma cadeia? Quem já foi à cadeia nos dias de hoje? Levanta a mão. Nos dias de hoje já não é muito bonita, né? Já não é um lugar agradável de se estar. Você imagina antigamente? Eu imagino que era um chão de barro batido. Eu imagino que a cama era de piaçaba, aquelas palhas, né? Imagina uma nojeira. Que se tem casa de crente que diz que conhece o Espírito Santo e a casa é tudo suja, eu fico imaginando como não era na cadeia. Bem na cacetada agora, né? Que essa história de eu chegar na casa dessa irmã e falar assim, pastora, não repare. Eu digo, me desculpa, já reparei. Irmão, eu tenho 2 filhos, eu tenho a igreja que eu pastoreio, que é grande a nossa igreja. Vai lá, eu já chego na igreja assim, por isso que daí eles têm que eu sou chata. Não, não sou chata, não. Não sou chata. Claro que eu ia vir aqui e vou ficar, mas eu já entro na igreja assim, ó. Meu Deus, aquela teia de aranha, ai Jesus. Ah, meu Pai, que ninguém veja, que ninguém veja, que ninguém veja, que ninguém veja. E daí como que eu não vou dizer que eu não reparei? Se já foi na casa de uma pastora, a pastora falou assim, só não repara. Eu digo, ô Jesus, da graça diante dos olhos da tua serva. Irmãos, eu diante de Deus, eu entrei assim, ó, no banheiro, acendi a luz e falei, não posso reparar, então não vou olhar. Eu fui apalpando, fui ao banheiro. Mas de repente falei, mas eu tenho, o Senhor não está nem o papel higiênico, eu vou abrir e falar, ai Jesus, e tem como não reparar, Senhor? Não, irmão, eu imagino que José chegou, porque quem é chamado de Deus, quem é diferenciado, tem uma unção diferenciada, onde ele chega, ele muda tudo. Eu imagino ele chegando dizendo, é aqui que Deus quer que eu fique mais um tempo, eu estou passando pelo processo. Então se aqui, eu imagino que ele foi até o carcereiro, o chefe lá disse, tem vassoura aqui? Eu imagino que ele veio com uma vassoura de piaçaba, ele diz, me dá isso aqui, que se é aqui que Deus quer que eu fique, eu vou começar a fazer a diferença da maneira que eu posso. Eu vou começar a fazer a diferença da maneira que eu posso. Não interessa se ninguém está me vendo. Se é aqui que Deus me colocou para ficar, eu vou fazer a diferença onde Ele me colocou. Tem gente que diz assim, pastor Kaique, não me dá nada para fazer. Irmã, que tal começar por uma que boa nessa lona aí? Que tal começar por uma vassoura? Por um pano? Irmãos, esse ano passado eu fui presenteada, primeira mulher no estado, no meu estado, que é o estado do Paraná, a pregar na convenção de pastores. Sabe o que é isso? É o auge do ministério da Quadrangular. Você pregar para um monte de homem, de mulherada, de pastores.
Só que tem uma coisa, pensa que eu fiquei metida? Ah, capaz, eu sou a primeira a pôr a mão no vaso, se precisar for, não gosto nem de luva, não, eu vou limpar com a mão mesmo, o vaso da igreja. Eu desço, eu limpo, eu lavo. Agora tem gente que se Deus der um carguinho, agora eu sou diácono. Agora eu sou. Você pode ser o que você for, se você deixar de ser servo, não vale mais de nada. Porque Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir. Deixa eu ver se Deus está levantando servo na igreja de Ribeirão. Aqui no Cristo Redentor. É noite que Deus vai levantar servo. Deus vai curar as tuas feridas para você servir com alegria. Irmãos, agora eu imagino que ele começou a fazer a limpeza. E o carcereiro disse, nunca vi um preso assim. Ele tem 27 anos. Ele ainda é um jovem, sim ou não? 27 anos. Pastor Kaique está fazendo 26. 27 anos. Ele está limpando o carcereiro de gostei desse menino. Está aqui a chave da cadeia. Tu vai governar os outros presos. A partir de agora eu só mando em você e você manda nos outros. Amém? O menino vira chefe da cadeia. Agora é preso 2 camaradas que trabalhavam para o faraó. Um era o copeiro do faraó, o outro era o padeiro do faraó. E a Bíblia vai nos dizer que os 2 têm sonhos. Na mesma noite os 2 sonham. O sono passa deles, eles se perturbam. E pela manhã eles estão conversando. Rapaz, tive um sonho, eu também. Não entendi nada, eu também não. De repente José diz, ei, é de Deus as interpretações, me conta o sonho. O copeiro diz assim, eu sonhei com 3 sarmentos de uva. Os 3 sarmentos, eles estavam sob a minha mão e eu espremia no copo de faraó e dava de beber a faraó. José falou, um sonho muito fácil. Daqui 3 dias, faraó vai chamar você de novo para ser copeiro dele de novo. Você vai voltar a servir o rei. Aleluia. Ei, tem alguém que não entendeu. Você vai voltar a servir ao rei. O rei vai te chamar e você vai voltar a servir ao rei, mas é com alegria. Sabe, ele vai servir agora o rei. E o padeiro, quando escuta aquilo, diz, rapaz, gostei do sonho dele, vou contar o meu. O meu é o seguinte, eu sonhei com 3 cestos de pães, que estavam sobre a minha cabeça, e eles tinham pães brancos, toda variedade de pães de padeiro, e as aves do céu vinham e comiam de sobre a minha cabeça. Ele disse, o sonho teu também tem 3 dias, daqui 3 dias faraó também vai te chamar. Eu imagino que o padeiro diz, eita, glória nada. A tua cabeça vai ser cortada e o faraó vai colocar para as aves do céu comer a tua cabeça. Quando o copeiro está saindo, o José diz assim, ei, só tem o seguinte, quando tu chegar para servir faraó, lembra-te de mim. Fala para ele que eu não pequei. Fala para ele que eu estou passando essa luta, mas eu não fiz nada de errado. Fala para ele que eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu estou passando pela prova, dando glória a Deus. Fala para ele que eu sou hebreu, eu estou na terra distante da minha terra. Ai, que meu sonho é voltar para minha terra. Fala para ele que eu não fiz nada de errado para estar aqui. E o copeiro diz, pode deixar. Quando eu chegar lá, eu vou lembrar de você. Quanta gente, né? Quando Deus me honrar, vou te ajudar. Ó, quando Deus me abençoar, eu vou te abençoar. Pastor, ora para mim, se eu ganhar aquela causa na justiça, eu vou comprar o ar-condicionado que o pastor falou, ganha na justiça. Que tem dia, pastor, a hora, eu oro, tem a causa, eu sei pela boca dos outros que a pessoa ganhou a causa. Um povo mentiroso, enganador. Um povo que quer a bênção, mas não honra o dono da bênção. Um povo que diz que ama a Deus, mas o lábio está louvando e o coração está distante do Senhor. Sabe? Ele disse, eu vou lembrar. E a Bíblia diz, mas o copeiro esqueceu-se de José. Irmãos,
Ele passa o primeiro ano na cadeia. Ele passa o segundo ano na cadeia. Agora ele vai completar 30 anos. Ele sai com 17, ele fica 10 na casa, são 27, ele está mais 3 anos na cadeia. Ele vai completar 30 anos de idade. Ele tinha tudo para largar a fé. Ele tinha tudo para abandonar, porque tem gente que quer abandonar Jesus por tão pouca coisa. Tem gente que está assim, irmã, a bênção está aqui, ó. Mas o diabo está assim, olha para o vento, olha para a tempestade, olha só, porque quem olha para o vento e para a tempestade afunda. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Eu não estou preocupado com quem está falando mal de mim, eu estou preocupado com quem está falando bem do reino, eu estou preocupado com quem está falando bem de Jesus. Se falaram mal dele, não vão falar de nós. Ai, você não sabe a luta que eu passo, você não sabe a luta que eu passo. Você não sabe a luta que essa pessoa que está do seu lado passa. A gente tem um defeito terrível de achar que só quem passa a luta são os outros. Irmão, quer ver passar luta? Vai lá no hospital do câncer, né? Que nem nós estávamos falando. Lá você vai ver o que é passar luta. Agora escuta só, ele vai completar 30 anos. O faraó vai dormir, tem um sonho. Quando o faraó está sonhando, ele chama os adivinhadores do Egito. Ninguém interpreta o sonho. Quando ninguém interpreta o sonho, ele fica turbado, perturbado. E sabe o que acontece? O copeiro se lembra e diz, rei dos meus pecados me lembro hoje. Lá na cadeia, quando o Senhor me prendeu, tem um jovem de Deus. Ele é hebreu e ele tem os deuses, o Deus dos deuses sobre ele, e ele interpreta sonhos. Eu havia me esquecido dele, mas agora eu estou me lembrando. Ei, às vezes Deus permite as pessoas se esquecerem de nós, porque ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Olha para essa pessoa e diga, ei, ainda não chegou o tempo. Quando chegar eles vão lembrar. Quando chegar eles vão lembrar, quando chegar eles vão lembrar, e Deus vai chamar teu nome, Deus vai te honrar. Quem honra a Deus e é fiel do tempo dele, ele vai honrar. Irmãos, agora ele vai, e quando ele sai, mandam ele se barbear, dão roupas novas para ele, ele vai diante de Faraó, e Faraó conta o sonho, ele disse, eu sonhei, 2 sonhos. O primeiro, eu sonhei com 7 vacas muito gordas, lindas. E sonhei com 7 vacas magras, feias, que comiam as 7 vacas gordas e não engordavam. De repente eu deitei, dormi, sonhei com 7 espigas que saíam de um ramo só de milho. 7 espigas lindas. De repente 7 espigas mirradas, feias, comiam as 7 espigas cheias. E também não mudava nada. Eu acordei. Ele disse, Faraó, o sonho é um só. Deus te mostrou 2 vezes porque vai acontecer logo, rei. O sonho é um só e está acontecendo, vai chegar. Deus vai realizar sonhos. Deus vai realizar sonhos. Deus ministrou meu coração, falando os sonhos do pastor Kaique não são só delírios ou sonhos de um menino. São sonhos que Deus sonhou para a tua vida, para essa igreja, para esta cidade. E vão acontecer. Labradara, labracanto, oreba, labradara, laiaçai. Quem caminhar debaixo dessa nuvem vai viver esse sonho, irmão. Quando eu vi aqui o vídeo, vocês puxando água, vocês são muito de fé, irmão. Vocês são muito de fé. Vocês já quebraram muita pedra, puxaram muita pedra para vocês pararem. Eu acho que eu tinha saído. Ele sabe, se fosse por mim, já. Mas Deus falou comigo, não são sonhos dele, irmão. Por isso que o Senhor me ajuda a não falar mais. Quantas vezes eu falo para ele, não. Eu digo, Jesus, o Senhor ministrou meu coração, são sonhos de Deus. Quem caminhar com Ele vai viver o sobrenatural. É por isso de tanta luta, irmão. É por isso que muita gente está sendo alvejado. Sabe o que é alvejado?
Decidi, mas Senhor, é de tudo que é lado. É porque o inimigo quer que vocês desistam. Juntos vocês são fortes. Separados vocês são fracos. Sabe que conta uma história. Ah, pastor Kaique vai me perdoar. Né? Porque ele falou, eu não sei nem o horário, não estou vendo relógio, tempo. Mas olha só. Conta-se uma história que tinha um rebanho. Não sei se é rebanho que chama. De porco. Como que chama de porco? Manada. Uma manada de porco espinho. E o que acontecia? Porco espinho, quando um chegava perto do outro, espetava, né? Daí o de lá fazia, você me machucou. Eita, você me feriu. Ai, tá louco, não dá para ficar perto de você. Você é grosso, hein? Tá irado hoje, é? Trocou a ferradura, foi? Só que daí um disse assim, ei, não dá pra gente ficar junto na mesma manada. Não dá para caminhar junto, você me machuca. Eu vou para outro lugar. E um começou a sair, o outro começou a sair, o outro começou a sair, o outro começou a sair. Sabe o que aconteceu? Separados, os predadores, comeu um, matou outro, desviou outro. De repente um olhou de lá e disse, epa, junto nós nos machucávamos, mas separados nós morremos. Então vamos nos unir de novo. E quando você me espetar, digo ai. Quando você me espetar, digo glória. Quando você me espetar, eu oro por você. Quando você me espetar, eu oro por você também. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga, é assim que a gente vai crescer, irmão. Nós somos imperfeitos. Não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito, não tem marido perfeito. Porque eu vou largar desse que é treva e vou procurar um ungidão. Vai pra você ver. Nós temos uma irmã lá que está no 3º casamento, está procurando ainda. Está procurando, vai perder o arrebatamento, porque os fornicadores vão ficar de fora. Sabe, irmão? É mais ou menos assim. Agora, olha só o que acontece. Quando ele entra, ele diz, o sonho é um só. Deus mostrou para o Senhor, porque está próximo de acontecer. Virão 7 anos de grande fartura. Ei, eu creio que a maior profecia é a palavra. Pega aí. Virão 7 anos de grande fartura. 7 anos que vai sobejar. 7 anos que Deus vai começar a derramar. Deus vai abrir comportas dos céus. Deus vai abrir comportas de rios. Deus vai abrir os mares. Deus vai fazer a terra frutificar. Só que é o seguinte, rei. Depois dos 7 anos de grande fartura, virão 7 anos de grande fome, como nunca se viu na terra. Então, rei, eu, se fosse o Senhor, escolhi um homem sábio, um homem inteligente, bom de administração, colocava ele à frente, para armazenar, para estocar, para juntar, para quando vier os anos ruins, o rei não vai ter só provisão para o Egito, o rei vai ter bênção para distribuir e salvar muita gente. Ei, Faraó disse, rapaz, gostei de você, visto que foi Deus que te mostrou isso. Ei, não tem no meu reino alguém mais sábio do que você. Abaixo de mim, você vai mandar em todo o Egito. Traz o meu anel de selar. Pega o anel do faraó, coloca no dedo, coloca em cima da carruagem com o cavalo, que o menino está gostando de cavalo, né? Coloca na carruagem e sai anunciando em todo o Egito. Deus honra quem honra o Deus dos céus. Deus honra quem honra o Deus dos céus. Escuta só, ele começa a administrar o Egito. Vai prosperando, vai prosperando, vai prosperando. Passa rapidinho, porque coisa boa voa, né? 7 anos. O menino tinha quantos anos quando assumiu como governador? Quanto? 30. Com 7 anos de bênção, de fartura, quantos anos ele tem? 37 anos. Começa o primeiro ano da fome. Ele tem 38 anos.
O segundo ano da fome, 39 anos. 22 anos depois dele ter sonhado. Sabe o que eu quero dizer aqui? Às vezes os sonhos de Deus demoram. Então não se apresse. Não ponha o burro na frente da carroça, o cavalo na frente da carroça. Ai, porque eu quero, porque se eu não... 39 anos. Começa 2 anos de muita fome. Eles escutam dizer que tem comida no Egito. Jacó já está cansado. Ele já é chamado, de Israel. Ele diz, meus filhos, vão ao Egito. Comprem comida. E os irmãos de José, tirando só Benjamim, que era pequeno, que era menino, eles vão para o Egito. Quando eles chegam no Egito, irmão, sabe aquele... Quem apanhou muito aqui da mãe? Seja sincero. A tua mãe tinha uma mira boa de chinelo. Meu Deus, irmão, minha mãe uma vez mirou um sapato bicudo aqui, ó. Ainda bem que não era bicudo como esses da moda de agora, senão ela tinha me deixado. Mirou e eu disse, agora ela não me pega. Poxa, a mãe tem uma mira. As de hoje em dia não, né? As mães Nutella de hoje em dia não sabem nem o que é bater nos filhos. Mas as de antigamente, irmã, meu Deus, a mãe só fazia assim, ó. Pô, pegou aqui, do jeito que bateu, eu fiquei no chão. Fiquei caída. Agora você imagina só. Ele vai chegar lá ele escuta que tem, ele manda os irmãos. Quem bate, esquece. Mas quem apanha? Meu Deus. A minha mãe diz assim, eu não lembro que eu fiz tudo isso com você. Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Os irmãos de José não reconhecem o irmão. Mandaram matar, venderam, esqueceram. Mas José não. José os conhece. Mas os irmãos de José não reconhecem, mesmo porque a indumentária do Egito daquela época, né? Aquele cabelo, aquelas maquiagens muito fortes, aquela roupa brilhosa, tudo contribuiu. São 22 anos depois. É a mesma coisa, eu às vezes chego nas escolas ou em eventos assim, vem as minhas alunas, né? Tia, lembra de mim? Eu digo, meu Deus, como eu estou ficando velho, umas moças desse tamanho, né? As minhas primeiras alunas... Eu sou professora, e daí as minhas primeiras alunas, elas me reconhecem. Eu, às vezes, só se elas falarem. E eles se reconheceram. Mas os irmãos não reconheceram José. Só que uma coisa mais linda, que eu quero liberar uma palavra de Deus para pessoas neste lugar, é que quando ele é feito governador do Egito, com 39 anos, o faraó diz assim, você vai casar. Eu vou te dar a Zenate, filha do sacerdote, você vai casar com ela, tá? E ele casa. O nome que dá para ele, Zafenate Paneia. Sabe quem é Salvador do mundo? Aleluia. Ei, Deus quer levantar salvadores aqui, que carreguem o nome de Jesus Cristo e comecem a salvar almas nessa cidade. Pessoas que serão usadas por Deus a tempo e fora de tempo. Pessoas que, no abrir da sua boca, o céu vai ser derramado sobre o coração de pessoas. Ei, olha que coisa tremenda. Quando ele chega que ele casa com a Zenate engravida. Quando a Zenate engravida, ele dá o nome do primeiro filho de Manassés. Diga comigo, Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. Você imagina? Sabe por que tem gente que não prospera aqui? Que fica lembrando, pastor, me defendeu. A irmã do diaconato não me cumprimentou. A líder de mulheres nunca foi na minha casa. A pastora que se diz pastora nunca orou por mim. O fulano. E ainda mais mulher. Mulher é pior, hein? Mulher parece que tem uns HD, mas, sabe, uns 258 GB de memória, fica remoendo. Tem irmã que a gente vai aconselhar, irmã, o que é que aconteceu? O meu marido me traiu, irmão. Oh, meu Deus, o irmão tem cargo na igreja, traiu, irmão, então vou ter que colocar em disciplina. Não, mas me traiu há 30 anos atrás. Eu digo, irmã, pelo amor de Deus,
que HD é esse? Que memória é essa? Olha para essa pessoa e diga: quer prosperar? Esqueça, perdoe, esqueça, perdoe. E ele disse assim, Deus me fez esquecer do que os meus irmãos me fizeram. Aí a Zenate engravida de novo, nasce o menino, ele coloca o nome de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus quer fazer você prosperar na terra da tua aflição. É nesse momento de angústia que você vai provar e ver o quanto o Senhor é bom. É nesse momento de angústia que você vai provar e ver o quanto Deus é fiel. Então, me ajude a pregar, diga assim: olha, teu Efraim está chegando, mas ele só vem depois de você esquecer. Pastor, eu não consigo perdoar. Então fica só no Manassés, fica sem Manassés e sem Efraim, não tem problema não. Porque tem muita Zenate aqui que vai começar a gerar. Tem muita Zenate aqui que vai começar a gerar milagre. Vai começar a gerar e viver milagre. Vai provar e experimentar o melhor dessa terra. Para terminar, porque o pastor Kaique já está batendo a perna ali. Irmãos, a mensagem, eu ia começar agora, mas eu não dá. Verdade mesmo. Isso aqui eu já preguei, mas isso aqui nunca preguei. Só que Deus mandou eu pregar para cá. Agora, eu vou correr, então acontece a primeira vinda deles para o Egito, eles levam alimento, eles vão voltar. Quando eles vão voltar, Jacó diz assim: vocês não vão voltar para o governador do Egito de mãos vazias. Eu vou enviar para ele, diga comigo, presentes. Não, tá fraco, presentes. Os nossos presentes são diferentes do alto. Aqui, hoje, se eu fosse perguntar qual presente você gostaria, eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero viajar, eu quero perfume importado, eu quero... Os presentes de Deus são diferentes. Ele vai mandar que os meninos coloquem nas suas bolsas bálsamo. Diga comigo, bálsamo. Bálsamo era uma substância aromática. Ele era usado tanto como perfume, mas também como um unguento de cura. Jacó não sabia que o governador era o filho que havia sido tão ferido. Mas o pai sabia. Primeira coisa que ele manda é um bálsamo. Tem até uma canção que diz que há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade para curar. De lá vem o melhor bálsamo. Você vai ver na Bíblia Sagrada que o bálsamo ele era passado sobre feridas e eram saradas. Então o primeiro presente que Deus falou que estaria dando para o pastor Kaique, quando Deus me deu essa mensagem, tinha bálsamo para as feridas dele, mas também tem bálsamo para a ferida da igreja. Tinha bálsamo para a ferida dele, mas tinha bálsamo para esta igreja. Segundo presente que Jacó manda para o menino, diga comigo, mel. Mel é símbolo de fartura. Não, você não entendeu. Mel é símbolo de fartura. Mel é símbolo de abundância, Kaique. Mel é símbolo de que a promessa está chegando. Ele disse: eu vos colocarei numa terra que mana leite e mel. Leite e mel. O salmista dizia assim: a tua palavra é nos meus lábios como doce mel. Mel é sinal de fartura, de abundância
e de que promessa está chegando. Deus falou comigo, fala para o menino que está chegando o tempo de fartura. No meu tempo ela virá. E para a igreja também, tem pessoas que por quando estão cuidando dele, Deus vai cuidar de você. Vai chegar fartura na tua casa, vai chegar fartura na tua empresa, vai chegar porta aberta e você vai entrar na terra que o Senhor tem prometido. Terceira coisa, terceiro presente que é enviado. O primeiro é o que então? Bem forte. O primeiro é o que? Bálsamo, que serve para curar, para fazer unguento e curar. Segundo, mel, que significa fartura, promessa em pendor. Terceiro, mirra. Três coisas a mirra era utilizada também como perfume para embalsamar corpo. Quando se embalsamava corpo? Quando morria. O diabo achou que ia te matar. O diabo achou, decretou. E ele até acreditou, porque ele achou que não ia passar desse mês. Mas tem mirra do céu descendo. Estava a mirra gotejando sobre o teu corpo, porque uma das qualidades, das propriedades da mirra é manter o corpo aquecido, é manter o corpo aquecido, não é manter o corpo inteiro. O diabo queria dilacerar, mas a mirra do céu estava descendo. Na quinta-feira, quando o pastor André abriu a boca aqui, mirra do céu desceu, Deus gotejou, Deus derramou, e tem mirra chegando para você também. Tem mirra chegando para você também. Tem uma nova unção. A terceira coisa, a terceira característica da mirra é para a unção de ministros. De ministros não, ministros é hoje. Vou falar do tempo de lá. Unção de sacerdotes, profetas e reis. Mas hoje a mirra é usada para unção. Deus vai levantar muitos líderes aqui. Deus vai levantar pregadores. Deus vai levantar pastores. Deus vai levantar pastoras. Deus vai levantar missionários. Deus vai levantar líderes de célula. Deus vai levantar mais diáconos. Deus vai levantar músicos. Deus vai levantar. Terceira coisa, irmão, esse aqui eu nunca tinha ouvido nem falar. Pior que eu já li a Bíblia algumas vezes. Terebinto. Diga comigo, terebinto. Que nome estranho, né? Sabe o que é terebinto? Uma árvore forte. Não, tem gente que já entendeu. É uma árvore forte. Sinal de sustentabilidade. Sinal de força. Uma árvore forte. Irmãos, eu estava contando para o irmão que foi nos buscar na casa do pastor Kaique, ano passado, quando nós estivemos aqui, naquele apartamento do pastor Kaique, bem alto. De repente eu vou olhar na janela, eu digo, sangue de Jesus tem poder. Irmão, eu vi um redemoinho assim, ó. Eu falei, Kaique do céu, tá vindo uma tormenta de vento, e aquilo, diante de Deus, parecia um ciclone. Irmãos, arrancou uma árvore que na rua ao lado do apartamento dele, trancou que não dava para passar na rua. Árvore grande assim, ó, caiu e puf. Mas o terebinto não é qualquer vento que vai derrubar. Terebinto é árvore forte. As raízes são sólidas. Pode soprar vento, pode soprar tempestade, pode soprar o que quiser. Jesus está no barco, Jesus aquieta o vento, Jesus acalma o mar. E se o teu barco parecer que vai naufragar, se Jesus está no barco, o vento não derruba. Ei, então terebinto é uma árvore de símbolo de força, de estabilidade, de proteção. Ela é conhecida por sua longevidade. O diabo achou que ia destruir essa igreja. O diabo achou que ia destruir o teu ministério, a tua vida. Mas Deus manda eu liberar longevidade. 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 E assim, era extraída uma seiva dela. E essa seiva era usada para curar inflamações.
e dores. Olha que mistério. Sabe, quando Efésios 6 vai falar sobre as armaduras de Deus, Satanás, ele vive com dardos o quê? E o que um dardo inflamado causa? Uma inflamação. Se veio na cabeça, a mente está inflamada. Eu vou sair, ei, sai comigo, vamos lá, montamos uma igreja, a minha célula é a melhor. Não, porque olha só, se você for comigo, eu já te faço pastor, você vai receber uma unção. O pastor Kaique não te valoriza. Poxa, irmã, não, vem para mim, vem. O Juninho não é um bom pastor, não. A pastora não. Inflamadamente, por isso que Efésios diz o quê? O capacete da salvação. Porque vem dardo inflamado todo dia. E é por isso que todo dia você já tem que dormir com o capacete, acordar com o capacete, andar com o capacete, ir para o trabalho com o capacete. Agora escuta. A segunda parte do nosso corpo que é atacado por dardos inflamados do maligno é por isso que o salmista disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Por isso que você precisa estar revestido com a couraça só assim você vai vencer. Só assim você vai vencer. E terebinto, a seiva que era extraída, ela curava inflamação. Então Deus manda eu ministrar. Se tinha alguém inflamado aqui, com os dardos inflamados do maligno, Deus está derramando esta seiva sobre a tua vida. Você vai ser sarado a partir de hoje. Mas o diabo não vai te tirar do foco da vontade de Deus. E a última coisa. Amêndoas. Você sabia que a amêndoa é um dos primeiros frutos que floresce, já floresce e sai o fruto na primavera. Tanto é que quando Arão começam a questionar, mas será que foi Deus que colocou Kaique aqui? Será que foi Deus que colocou Arão como sacerdote? Será que é Deus que só fala por Moisés? Começaram a murmurar. Deus foi cirando, abriu a terra, engoliu 250 dos amiguinhos de Abirã, de Datã, de Corá. Não, rebelde morre cedo, hein? Se tem uma coisa que eu vigio, irmão, é de não falar de líder, de não falar de pessoas, porque rebelde cai e morre. A terra abriu, engoliu 250. Agora, eles vão questionar a unção. Primeiro de Moisés, agora vão questionar o sacerdócio de Arão. Deus fala bem assim: Moisés, chame os 12 representantes das tribos de Israel. Peça para que tragam varas. Coloque diante do altar. A vara que amanhecer florida, esse eu tenho escolhido. Irmãos, quando foi de manhã, as 11 varas estavam secas, esturricadas, porque não tem como florir algo que está seco. Mas a vara de amendoeira de Arão estava cheio de flor, cheio de fruto, e eles tiveram que reconhecer que quem havia levantado Arão era Deus, era Deus, era Deus. Levanta a tua mão, joga a tua mão ao céu. As pessoas vão ter que reconhecer que foi Deus que te levantou, que foi Deus que te levantou, que foi Deus que te levantou. Irmãos, quer ver outra história de amendoeira? Jeremias, quando é chamado, ele é chamado para ser profeta. Agora ele vai dizer bem assim. Deus fala para ele: Jeremias, o que vês? E ele disse: eu vejo uma panela que ferve para o lado do norte. Ele disse: viste bem, porque logo vai chegar a calamidade do norte. E agora, Jeremias, o que vês? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. A amendoeira fala de cumprimento
da palavra de Deus. Ei, Jesus prometeu e cumpriu. O Cristo Redentor não é um sonho, não é um projeto de homens, ele é um sonho que veio do coração de Deus para o coração do menino. Se coloca de pé agora. É um sonho que veio do coração de Deus para o coração do menino.